Boa noite. Em nome da diretoria, queremos informar que nosso culto online terá alguma modificação, devido a algumas dificuldades esta semana. Assim que possível, retornaremos ao formato anterior. Desde já agradecemos a compreensão de todos. Desejamos a rica bênção de Deus a todos. Muito bem, meus queridos amigos, sejam bem-vindos então para o nosso momento de culto, de adoração, de louvor ao nosso Deus. Hoje nós estamos num lugar diferente, vocês estão vendo, né? Não estamos aí dentro do nosso templo, como costumeiramente nós fazemos. E esta é uma medida que precisamos tomar, aí, pelo menos para esse final de semana, em função, né, de cuidados com a saúde, de exposição, de contatos e cuidados que precisamos ter aí em relação à nossa pandemia. Então por isso eu estou em casa também, trabalhando agora em casa, e a gente vai fazer daqui mesmo o nosso culto. Eu convido vocês para que a gente possa se aproximar de Deus da mesma forma, e com as nossas orações, com a palavra, com a música, nós podemos nos conectar aí ao nosso Deus e Pai Celeste. Então iniciamos esse momento, né, nosso de culto agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como nós sempre fazemos dentro do nosso culto, nós sempre temos assim, aquele convite de Deus a nos aproximarmos dele, para que ele faça, né, aquela limpeza em nossas mentes, nossos corações, e nos prepare para receber aí a palavra que ele traz, que é uma palavra pura, uma palavra santa, uma palavra clara. E para que essa palavra chegue bem em nós, é importante que a gente tenha também um espaço bom para isso, para receber essa palavra. E o espaço nosso, normalmente, nosso espaço interno é muito contaminado por todas as nossas culpas e pecados. Então o convite que eu faço para vocês agora é nós fazermos a nossa oração de pedido de perdão, nossa confissão, trazemos a Deus nosso arrependimento e pedimos perdão. Então juntos nos aproximamos de Deus em oração. Nosso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos por esse momento que nós temos de chegarmos à tua presença mais uma vez. Te agradecemos pela oportunidade de experimentarmos o Teu perdão, que se renova em nossa vida dia a dia, especialmente quando nós nos arrependemos de tudo aquilo que pensamos, que fizemos ou que falamos e que estava em desacordo com a Tua santa vontade. Tu sabes e conheces todos os nossos pecados melhor do que nós mesmos. Por isso nós queremos deixar aqui, na Tua presença, a nossa oração de que Tu limpes o nosso coração, pela graça e pelo amor de Ti mesmo, pelo sangue de Cristo e pelo poder do Espírito Santo. E assim nos prepare para recebermos a palavra que hoje trazes a nós, do amor e do perdão. Que a Tua graça e o Teu amor nos acompanhem também quando vamos ao encontro das pessoas, que tenhamos disposição de acolhê-las e de repartir com elas o perdão que de Ti recebemos. Em nome do Senhor Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Bueno, nós sabemos então sempre que nós nos arrependemos, que nós pedimos o perdão e que essa nossa oração é sincera e verdadeira, nós temos da parte de Deus a promessa de que perdoados estão todos os nossos pecados. E é isso que Deus oferece para quem está arrependido, e Deus oferece também para ti que está comigo agora aí, nessa atitude de reverência e de respeito ao nosso Deus e Pai, e de arrependimento. Que Deus conceda a ti também o perdão de todos os teus pecados e te acolhe na sua bondade e no seu amor. Muito bem, nós vamos então agora receber a palavra de Deus. Quando o nosso coração está limpo e preparado, a palavra de Deus é o melhor presente que nós podemos receber. Então hoje nós temos o Salmo, o primeiro Salmo, que é o Salmo indicado para esse momento, que é o Salmo número 32, do versículo 1 até o versículo 7. E aqui a palavra de Deus diz assim: Feliz aquele cujos pecados Deus perdoa e cujas culpas Ele apaga. Feliz aquele que o Deus eterno não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu chorava o dia todo até cansar. De dia e de noite me castigaste, ó Deus. As minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar a ti tudo, e tu perdoaste todas as minhas faltas. Assim, todo aquele que te ama deve orar a ti nos momentos de angústia. Quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até ele. Tu és o meu esconderijo e me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, porque me tens protegido. Essa então é a palavra de Deus do Salmo do dia de hoje. Que Deus abençoe essa palavra
em nossos corações. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todos sempre há de ser. Amém. Nós vamos então agora compartilhar o texto do Antigo Testamento, que é o texto de Ezequiel, capítulo 33, e nesse trecho então nós recebemos a seguinte palavra: Agora, homem mortal, eu estou pondo você como vigia de toda a nação de Israel. Você dará a eles os avisos que eu lhe der. Se eu disser que um homem mau vai morrer, mas você não o avisar para que mude o seu modo de agir e assim salve a sua vida, aí ele morrerá, sendo ainda pecador. Nesse caso, eu considerarei você como responsável pela morte dele. Porém, se você avisar o homem mau e ele não parar de pecar, ele morrerá como pecador, mas você viverá. Essa é então a palavra do Antigo Testamento para este momento. Tem compaixão de mim, Senhor, eu clamo pelo teu favor. Contrito está meu coração, concede alívio, paz, perdão. Deus justo e santo no julgar, se me quiseres condenar, perdido estou sem salvação, envolto em negra escuridão. O sacrifício que convém, que a ti, Senhor, agrada bem, é o triste, humilde coração que implora o teu real perdão. Supremo Rei, ó, vem fazer a tua igreja reviver. A ti daremos com amor os sacrifícios de louvor. Vamos então agora acolher a palavra da epístola de hoje, que é a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, versículo 1 até o versículo 10, a palavra de Deus diz assim: Que todos obedeçam às autoridades, porque não existe nenhuma autoridade sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas por Ele. Assim, quem é contra as autoridades é contra o que Deus mandou, e os que agem desse modo vão trazer condenação para si mesmos. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e elas o elogiarão, porque elas estão a serviço de Deus para o bem de você. Mas, se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades de fato têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o que é mal. Assim você deve obedecer às autoridades não somente por causa do castigo de Deus, mas também por uma questão de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos. Porque quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Portanto, paguem o que vocês devem a elas. Paguem os seus impostos, inclusive os das suas propriedades. Respeitem e honrem todas as autoridades. Não devam nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter
é a de amar uns aos outros. Quem ama os outros obedece à lei. Os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice, todos esses e ainda outros mais resumidos num mandamento só: ame os outros como você ama a você mesmo. Quem tem amor não faz mal aos outros. Portanto, amar é obedecer a toda a lei. Essa então é a leitura da epístola desse final de semana. Deus abençoe essa palavra aí para cada um de nós. De Senhor, careço, sou pobre pecador. Sem ti vaguei perdido, Jesus, meu Salvador. Na tua excelsa graça encontro paz, perdão da maldição eterna, completa redenção. De ti, Senhor, careço, pois só tu tens poder de redimir minha alma e os laços lhes romper. Vieste aos oprimidos o fardo aliviar do eterno cativeiro, a todos libertar. De ti, Senhor, careço, em mim vem habitar. De tudo que é pecado, me queiras preservar. Teu sangue purifica o impuro coração. Tu somente és minha salvação. Seguimos então agora recebendo a última parte da palavra de Deus desse final de semana, que também inspira a nossa reflexão, a nossa meditação logo em seguida, que é o texto de Mateus capítulo 18. Então aqui a palavra anuncia o seguinte para nós. Naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: quem é o mais importante no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse: lembrem-se disso. Se vocês não mudarem de vida e não se tornarem como crianças, nunca entrarão no reino do céu. O mais importante no reino do céu é quem se humilha e se torna como esta criança. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, está me recebendo. Quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa, ser jogada no mar, com uma grande pedra amarrada no pescoço. Ai do mundo por causa das coisas que fazem as pessoas me abandonarem. Essas coisas têm de acontecer, mas ai do culpado. Se a sua mão ou o seu pé faz você pecar, corte e jogue fora, pois é melhor entrar na vida eterna sem mão ou sem pé do que ficar com eles e ser jogado no fogo eterno. Se o seu olho faz você pecar, arranque-o e jogue fora, pois é melhor entrar na vida eterna com um olho só do que ficar com os dois e ser jogado no fogo do inferno. Cuidem para não desprezarem nenhum desses pequeninos. Eu afirmo a vocês
que os anjos deles estão sempre na presença do meu Pai que está no céu. O que é que vocês acham? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, o que é que ele faz? Deixa as 99 pastando no monte e vai procurar a ovelha perdida. Eu afirmo que quando ele a encontrar, ficará muito mais contente por causa dessa ovelha do que pelas 99 que não se perderam. Assim também o Pai que está no céu não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre o erro dele. Mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se ele ouvir o conselho, então você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que dizem as Escrituras Sagradas. Qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de Deus, de 2 ou 3 testemunhas. Mas se ele não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ele não ouvir a igreja, trate-o como não-judeu ou como um cobrador de impostos. Esta então é a palavra de Deus que nós temos para este final de semana do Evangelho. Que Deus abençoe para todos nós. Agora nós confessamos a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico em conjunto. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Tal como estou tão pecador, confiando em teu divino amor, a teu convite chego aqui, Cordeiro Santo, venho a ti. Tal como estou, me inclino ao mal, no meu estado natural, a pura imagem eu perdi, Cordeiro Santo, venho a ti. Tal como estou, me acolherás e a remissão concederás, pois ao teu sangue recorrer, Cordeiro Santo, venho a ti. Muito bem, então, meus amigos, minhas amigas, nós vamos então agora abrir a reflexão em cima dos textos bíblicos que nós lemos aí até agora, buscar então a orientação de Deus para a nossa vida, nesses textos que nós temos aí, como é que nós podemos refletir e que lições nós queremos aprender e queremos buscar aí nos textos sagrados que Deus nos oferece para este final de semana. Nós poderíamos ter como tema, assim, para a nossa reflexão, como tema do nosso culto de hoje, conjugando amor e perdão. Poderia ser esse o nosso tema geral.
fazer uma conjugação, assim como a gente faz nos verbos, né, da nossa língua portuguesa. Nós temos conjugações. Como é que a gente conjuga o verbo amar e perdoar? Em que dimensão? Qual que é o tempo que a gente precisa usar para a gente entender a intensidade desses dois verbos, amar e perdoar, a partir dos textos bíblicos que a gente leu aqui, né? Talvez o exercício de fazer essa conjugação na vida prática de amor e perdão seja um dos mais complexos exercícios para a humanidade. Talvez esse seja o maior desafio que Deus trouxe, que Deus dá e deixa para cada um de nós aí como povo de Deus. Deus recomenda fazer as duas coisas junto. Amar ao próximo e perdoar se ele pecar. Deus não vê isso separadamente. E aí começa o nosso problema. Porque você amar quem está atazanando a tua vida, quem está pecando contra ti, é muito complicado. É mais fácil a gente amar quando tu está bem, quando tu se entende, está todo mundo legal, está todo mundo bacana. Então aí o amor flui com uma leveza muito grande, assim a gente consegue ficar muito bem. Mas Deus nos chama para o amor no meio do pecado. Quando pode ou de repente estar acontecendo situações de pecado, é que se lança o desafio maior de amar. Aí é que está o grande desafio do cristianismo. Quando pensamos em amar o próximo, nós não podemos pensar em exclusões, ou deixar ou encontrar algum motivo para não querer ou para não gostar e a gente deixar alguém de lado. Não cabe dentro da prática do cristianismo. E até pelos inimigos, né? É recomendado o amor. Nós lemos aí na semana passada alguns textos aí que falam sobre amar os inimigos, inclusive, né? E esse é o grande desafio que a gente tem. Aquele que está na contramão do bem-estar da gente, da felicidade da gente, da alegria da gente, e que muitas vezes simboliza ameaça e insegurança para nós, também esse deve ser amado, segundo a palavra de Deus, princípio do cristianismo. Então é assim, é amar e ponto. Não tem vírgula. Tipo assim, mas se não der. Ou então tipo assim, amar, porém, né, nesta e naquela situação, uma vírgula aí. Ou então uma vírgula diz assim, amar, vírgula, até que, não tem. Ou então tipo, amar, vírgula, apenas aqueles que, também está fora, não continua o texto. Ou então, amar, vírgula, quando, é amar, ponto. Ama o teu próximo, ponto. Aí, termina. Não tem formas de a gente imaginar exclusões. Quando não deve, ou quando pode não amar. Isso não está dentro dos nossos textos. Essa possibilidade não existe dentro desses textos bíblicos por aí. O amor, então, ele é para ser pleno. Deus recomenda um amor pleno e incondicional. Não dá para estabelecer condições. Eu te amo se, eu te amo quando, eu te amo porém, eu te amo não. É incondicional. Eu te amo. Isto é o que Deus quer da nossa parte, que a nossa prática de vida cristã seja assim, né? Então digamos que nós estamos falando de algo possível, né? É possível a gente amar? Sim, mas nem sempre a gente consegue. Existirão motivos que poderão ser oferecidos pelo próximo da gente. Ele pode fazer coisas contra a gente que desmotivam a gente a amar a ele. São os pecados que ele faz contra nós. São as coisas que acontecem da parte dele que nos afetam e que a gente perde a capacidade de amar, a vontade de amar e o interesse de amar. São os erros do próximo que se estabelecem como fronteiras aí do nosso amor e não deixam que o amor avance e chegue até lá. São os seus erros, as suas falhas, seus defeitos, suas atitudes,
suas inconveniências, seus abusos, suas ingratidões, suas traições, suas injustiças, seus desrespeitos, suas imoralidades. Tudo isso constrói paredes entre nós que bloqueiam a ação do amor ao próximo. E que muitas vezes para nós justifica, não dá. Acontecendo esse tipo de coisa, não dá. Uma delas já seria o suficiente para eu chegar à conclusão que não consigo amar ou que ele não merece o meu amor. Agora tu imagine, né, quando todas elas às vezes vêm junto da mesma pessoa. Ou quando 2, 3, 4 ações dessas vêm da mesma pessoa contra a gente e a gente está ali com essa pessoa e tem a recomendação de amar essa pessoa. Complicado. Imagina então como isso seria, né? A gente teria vontade talvez de mandar a pessoa para o mármore do inferno e não amar, e perdoar, e acolher, e cuidar. É um desafio. É desse desafio que Jesus está falando para nós aí nos textos de hoje, né? Conjugar amar e perdão. Esse é o desafio. E esse desafio a gente começa a entender como que a gente vai conseguir fazer isso, da onde que a gente vai tirar a inspiração, a iluminação e força para fazer esse tipo de coisa. Aí nós vamos começar a olhar então os textos que a gente leu hoje e nós vamos encontrar então lá no Salmo número 32 já algumas palavras que já vão começar a constituir um cenário onde vai ficar um pouco mais fácil a gente entender isso. Por exemplo, diz lá: feliz aquele cujos pecados Deus perdoa e cujas culpas Ele apaga. Então, já temos aí um caminho. Continua. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade, e tu perdoaste todas as minhas culpas. Olha, aí nós temos dois pelo menos passos bem importantes. De que quando nós estamos lidando com situações de dificuldades relacionais com o nosso próximo, talvez não seja com ele que a gente deva começar para resolver a dificuldade relacional. Talvez a nossa primeira conversa não seja com aquele que nos afronta, com aquele que nos ofende, com aquele que peca contra nós. Porque aí poderíamos ser um confronto, que poderia ser um confronto muito humano e talvez bem complicado para dar conta. Então, a palavra de Deus aqui já nos dá alguma pista. A gente vai conversar com Deus primeiro sobre isso. Se temos pecado que atrapalha as nossas relações pessoais e desmotiva o nosso amor para com a outra pessoa, e isso é possível, nós temos esses pecados também diante de Deus. Então o que acontece entre nós não é algo que acontece só entre eu e a outra pessoa, só entre eu e o meu próximo. Aquilo que está acontecendo entre nós, que está dificultando a nossa relação, que está impedindo, desmotivando o amor de um pelo outro, está acontecendo na presença de Deus também. As nossas ações, elas são conhecidas de Deus. Como lidar com isso? Como lidar então com essa situação? Como não desistir por causa dessas dificuldades? Começa então esse salmo nos dando a pista da confissão e do arrependimento diante de Deus. Tá, mas não sou eu que tenho que pedir perdão. Tá, mas você pode começar pela tua, porque o fato de uma pessoa ter pecado contra ti não significa que tu és inocente. Porque eu sou pecador e quando eu sofro pecado eu continuo sendo pecador. Eu tenho meus pecados, mesmo que eu esteja sofrendo a ameaça de todas as outras pessoas, mas eu também sou pecador. Então eu preciso ter a condição de me apresentar na presença de Deus e pedir que Deus me limpe dos meus próprios pecados para depois tratar daquele outro. Deus me limpe porque os meus pecados, eles me tiram forças, me tiram energias, me tiram disposição para ir ao encontro do outro. Eu mais facilmente me encho de raiva do que de esperança. Então é preciso dar espaço para a esperança. É preciso conversar com Deus primeiro sobre si mesmo. Quais são os meus pecados? O que eu preciso levar na presença de Deus para depois pensar sobre o pecado que o outro fez contra mim? Então, confissão e arrependimento diante de Deus seria o primeiro passo para você lidar quando você se vê ofendido por alguém. Certeza de que Deus te acolhe. Certeza de que, apesar das tuas falhas, Deus não te rejeita.
Deus quer te acolher e te perdoar. A certeza de que Deus te habilita para experiências novas no campo da fé. Esta certeza de que você está com Deus para lidar sobre a ofensa do outro, que é importante. Eu não preciso lidar com a ofensa do outro assim no seco, eu e ele. Então eu posso deixar que Deus entre em nosso meio. E primeiro que Deus esteja inteiramente presente na minha vida, no meu pensamento, nas minhas intenções, no meu desejo de buscar a reconciliação e me habilite para me dar capacidade de perdoar a outra pessoa. Porque eu não tenho isso naturalmente. Não adianta você ir para frente de um inimigo teu que pecou contra ti e querer resolver, porque tu não tem habilidade para isso. Quem nos habilita para isso é Deus. Então, por isso, a importância de a gente se apresentar a Deus. Vai ser diante desse Deus amoroso que nós vamos nos encontrar. Eu com os meus pecados e o meu próximo que pecou contra mim. Eu vou me ver diante de um Deus que não me rejeita, um Deus que me acolhe, que me perdoa, que promete estar comigo em todos os momentos. Eu vou me ver diante de um Deus que está sempre acolhendo e perdoando, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Isso quer dizer sempre e sempre. Assim é que Deus age comigo. Então, quando eu conseguir sentir isso dentro de mim, que eu sou uma pessoa que também tem meus erros e pecados, mas sou amada por Deus e eu sinto esse amor de Deus, é com esse amor que eu vou ao encontro da outra pessoa. Então, eu não vou perguntar se ela merece ou não merece. Eu vou tentar mostrar para ela de que existe um Deus que perdoa e pedir e oferecer o perdão para outra pessoa. Isso pode ser motivador, um detalhe motivador para me aproximar, para que eu possa encontrar o meu próximo. Que eu vou lá, não coberto de raiva, mas coberto de amor. Assim ficará mais fácil você, por exemplo, e eu, olharmos para os próximos que pecam contra nós, que fazem coisas que nos deixam mal. E aí, vamos começar por perto? Por exemplo, vai ser mais fácil de olhar para a esposa. Vai ser mais fácil de olhar para o marido. Vai ser mais fácil olhar para os filhos. Ou os filhos olharem para os pais. Para a mãe, para o irmão, para o colega, para o amigo, para o patrão, para o empregado, para o vizinho. O olhar do amor. Vem do amor, o meu olhar pelo outro. E não me vem de ressentimento, de raiva. Porque fui provocado pelo outro. E eu vou aceito a provocação e vou lá para tirar satisfação. Pode dar tudo errado. Mas se você for de alma limpa, como alguém que está disposto a perdoar, para falar com o seu irmão sobre a falha dele na sua vida, com a alma limpa, porque Deus te limpou, talvez você tenha muito mais chance de dar certo o teu encontro com o teu irmão. Ver as pessoas, o próximo, assim como Deus vê você e como Deus vê ele também. E perdoar o próximo como Deus me perdoa. Ezequiel ele nos ajuda também lá no capítulo 33, né? O texto lá diz que todos nós somos responsáveis uns pelos outros diante de Deus. Cabe a nós então escolher, ajudar as pessoas. Nós não fomos chamados para julgar as pessoas, nós fomos escolhidos para ajudar um ao outro, para avisar um ao outro quando tem pecados, quando não tem pecados, quando está certo, quando está errado, de dar esse aviso. Nós fomos escolhidos como vigias, como atalaias, como mensageiros que avisam os outros sobre seus pecados. E eu preciso avisar a outra pessoa quando ela está pecando contra mim. Eu preciso dizer para ela que eu estou me sentindo atingido por aquela atitude. Se nós não avisamos, nós tornamos responsáveis, que a pessoa está continuando fazendo e eu não aviso, sou responsável pelo que está acontecendo também. Então, o pensamento é esse. Todos nós somos pecadores e todos nós precisamos nos avisar mutuamente sobre os nossos pecados. Somos chamados por Deus não para excluir, perseguir, odiar, condenar, julgar, matar, mas para avisar.
avisar que não está legal, que não está bom, e poder oferecer para a pessoa a ajuda e o convite para a correção. Nós não temos a responsabilidade de promover a mudança na vida da pessoa. Não temos essa responsabilidade de fazer a pessoa mudar de atitude, mas temos a responsabilidade de avisar ela que a atitude dela não está sendo legal e está me atingindo de alguma forma que eu não estou gostando. E então, Jesus vai tratar desse assunto lá no Evangelho de hoje, que é o Evangelho de Mateus 18, e ali ele vai nos dar dicas que são preciosas também no exercício dessas atitudes. Todo o capítulo 18, ele é um capítulo que fala sobre esse assunto, amor e perdão. A dinâmica do perdão é o amor. A gente não consegue perdoar se não ama. Então, quando vemos e quando nós nos sentimos amados pelo Pai Celeste, fica mais fácil a gente amar o outro. Quando a gente se vê amado. O amor do Pai, ele acolhe, ele perdoa, né? Aquele que peca, aquele que tem defeito, aquele que tem potencial para o mal. É esse que é amado por Deus. É você e sou eu. Somos nós que temos potencial para a maldade, que somos acolhidos por Deus. Então Deus é aquele que nos chama para o convívio com Ele. Mesmo sendo pecadores e Ele santo, Ele nos quer perto dele. Quando alguém peca contra mim, eu preciso antes de tudo olhar para Deus. Quando eu sofro o impacto de algum mal, de algum pecado de alguém contra mim, eu vou primeiro olhar para Deus. Eu vou primeiro conversar com Deus. Esse impacto pode me abalar muito, mas a reação imediata ela pode ser perigosa. Então tenta segurar um pouco e tenta conversar primeiro com Deus sobre os seus sentimentos, sobre o que você está passando, sobre o que você está sentindo em relação àquilo que aconteceu, sobre as ofensas recebidas e sobre o pecado do outro. Compartilha com Deus e tenta higienizar. Caim não fez. Quando ele se sentiu atingido pela ação do irmão, que ele ficou incomodado com o que o irmão Abel estava fazendo, se ele tivesse ido lá conversar com Deus primeiro sobre a sensação e o pensamento dele, talvez ele teria compreendido o que estava acontecendo e possivelmente ele não teria matado o seu irmão. Mas ele não fez isso. Ele preferiu levantar-se contra o irmão e ir a descontar em cima do irmão a ofensa que ele julgou que estava caindo sobre ele. Na conversa com Deus, tudo pode ficar mais claro e tudo pode ficar mais fácil de ser tratado. Os passos seguintes que Jesus dá, então, eles são passos que recomendam muita cautela. Atitude e cautela. Naturalmente, será esta a nossa reação diante do pecado de uma pessoa. Primeiro vem a revolta, primeiro vem a raiva. Surgirão outros sentimentos na frente, como mágoa, como dor, como tristeza, como raiva, como ódio, como vingança, como revide. Vai ter vontade de revidar. E nessas situações o confronto pessoal pode ser desastroso. A gente pode ir para cima da outra pessoa assim, e isso só tende a piorar a situação. Então, primeiro leva tudo isso a Deus e tenta conversar com Deus. Quem sabe até um dia a mais, para a coisa se acalmar. Acalma as tuas reações naturais. Essas reações que eu falei aqui antes são reações naturais. Bateu e é isso que vem, naturalmente, né? Então a gente se acalma nessas coisas naturais e se apropria das que são de Deus, que estão fora da gente. Pede para Deus calma, pede paciência, pede compreensão, pede tolerância, pede amor para se sentir amado. Agora sim, agora quando você já fez esse pacto com Deus aí, de ir ao encontro do teu próximo, que foi o teu opressor, aí agora Jesus diz, mostre o erro dele. Particularmente entre ti e ele só. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Veja bem, tu não ganhaste a briga. Porque tu não foi conversar com o teu irmão para ganhar a briga. Tá tudo errado aí. Mas quando você vai para cima, ou ao encontro daquele que é o teu opressor, deveria ir para ganhar o opressor, para que ele pare de ser o teu opressor. Ganhaste o teu irmão.
Talvez o irmão não queira ser ouvido, não queira ser ganhado. Muito bem, mas o amor e perdão continuam sendo ainda o que vai conduzir essa relação. Deverão ser conjugados mutuamente, lado a lado, amor e perdão. Se ele não te ouvir, insiste, diz Jesus. Faz de novo. Tenta convidar 2 ou 3 testemunhas para testemunharem a tua ação. E não para te ajudar a humilhar o outro, a enfrentar o outro. Mas para serem testemunhas de que você está tentando e está fazendo a coisa certa como Deus te orientou. Então, essas são as 2 ou 3 testemunhas. Jamais você vai falar com o outro para humilhar e convidar alguém para assistir a humilhação. Sempre deve ser para ganhar a outra pessoa. Isto é perdão. Jamais Deus vem a nós para nos humilhar e mostrar que nós somos fracos e cheios de defeito. Deus sempre vem a nós para mostrar que nós somos importantes para Ele e quer nos ganhar no amor e por isso quer nos perdoar. Se você faz tudo certinho, como Deus te orientou, como Jesus está orientando aqui em Mateus 18, nada de ódio, nada de perseguição, e a pessoa não vem, ela não está afim, terminou aí a tua história. Afaste-se do ofensor. Esta é a recomendação de Jesus. Nas nossas relações não existe espaço para perseguições, ódios, violências e vinganças. No coração do cristão não tem espaço para isso. Então, se apareceu a vontade de fazer, você precisa se livrar disso, porque isso não é de Deus. E você é de Deus. Cristo não agiu assim com você. Cristo não ensinou isso para mim nem para você. Nós não aprendemos isso de Deus. Nós aprendemos o amor. Todos somos chamados, todos somos vocacionados, todos somos habilitados para o perdão. Para o perdão junto com o poder do Espírito Santo, que nos habilita para isso. Por isso, talvez seja muito difícil a gente fazer isso sozinho. Porque essas características, elas são características de Deus, divinas, de vir, de acolher, de perdoar e de amar, mesmo tendo sido ofendidos. Então é só com Deus que a gente consegue resolver isso. Sozinhos, talvez nós nunca vamos conseguir. Então, vamos tentar fazer esse exercício na nossa vida. Vamos tentar buscar o poder de Deus e a ação de Deus para que possamos melhorar as nossas relações, para que possamos amar e perdoar com a mesma intensidade e conjugar esses verbos com facilidade. Vamos tentar? Esse é o desafio que os textos bíblicos trazem para nós hoje. Que Deus abençoe para ti e para mim essas palavras e que nos inspire para podermos assim colocar em prática esses ensinamentos. Amém. Deus nos
sempre em seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus os guarde sempre em seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Muito bem, meus amigos e irmãos, então agora nós vamos aí aos nossos aniversariantes, que vamos fazer então a nossa oração final do culto, e vamos incluir então os aniversariantes que nós tivemos aí no dia 1º de setembro, a Rosane Ladvik. No dia 3 de setembro, o Cauã Rodrigues. Dia 11, nós temos a Rosângela Albrecht e também a Adriana Rosa. No dia 12, nós temos o Wilson Mas. Esses são, então, os nossos aniversariantes aí deste final de semana. Que Deus abençoe, então, para eles, né? As alegrias se renovem e que Deus esteja presente na vida de cada um deles, possa abençoá-los e protegê-los em todos os momentos. Se você está me ouvindo aí e não foi lembrado, manda um WhatsApp para a gente atualizar aí. Às vezes a gente tem umas dificuldades de atualização aí do nosso cadastro, talvez não esteja bem atualizado, tá? Mas você pode chamar, a gente pode incluir você no próximo culto daí, certo? Então, por esses aniversariantes, nós queremos trazer a nossa graça, o nosso pedido de proteção e bondade de Deus. Eu também quero incluir, então, nesse momento de oração, a minha sogra, que está passando por um momento bem delicado na sua saúde, né? Bastante complicação de saúde lá. Também a minha esposa. Pedir que Deus esteja presente com elas também, né? E proteja, abençoe nesse momento de que as doenças aparecem, né? A gente fica meio abalado, meio inseguro. Então, que Deus nos dê essa segurança e nos devolva a paz de espírito. Seguimos orando também pela Karen, né, que já está em estado bem avançado já de recuperação aí, e pedir também pela Kika, que Deus permaneça abençoando e protegendo ela lá na saúde dela. Também continuamos orando pela Natália, né, que está no tratamento intensivo de câncer. Então, por essas pessoas, nós queremos estender também a Deus a nossa mão, pedindo que Deus abençoe, proteja e acolha essas pessoas. E por você que está conosco agora aí, se você tem uma situação de dificuldade ou não, uma situação de alegria, de realização, né, que Deus esteja também do teu lado, te acolha, te abençoe, te dê forças para você enfrentar os desafios que a vida está impondo para você ou que a vida está dando para você, né? Você que está trabalhando, que Deus te abençoe no teu trabalho, para que você consiga fazer frente a todos os desafios que o trabalho traz. Você que está desempregado, que você possa voltar-se sempre para Deus pedindo, e nós estamos pedindo que Deus te abençoe e te conceda uma oportunidade de trabalho, né? Você que tem dificuldades relacionadas lá com seus filhos, com sua esposa, enfim, com seu marido, qualquer dificuldade que tenha, que Deus também possa acolher você e possa aproximar você para poder te fortalecer também nesses momentos aí de dificuldades, certo? Por todas essas e as demais situações que nós não conhecemos agora, nós fazemos o nosso momento de oração. Depois, então, na sequência, o Pai Nosso. Nosso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos muito pelo teu cuidado que renova as nossas forças e as nossas alegrias. Te agradecemos muito pela tua bondade que se manifesta a cada dia em nossa caminhada. Te pedimos perdão por muitas vezes não conseguirmos corresponder a esse amor tão grande com uma vida mais dedicada e comprometida contigo. Te agradecemos porque tu nos acolhes, mesmo assim como pecadores e fracos que somos, e nos coloca no teu caminho. Pedimos a Deus que da mesma forma que nós somos cuidados por ti, nós também possamos cuidar do nosso próximo, de todas as pessoas com quem nós convivemos dentro deste mundo, que tenhamos assim essa disponibilidade de amar e de acolher e perdoar a todos, como tu orientaste a cada um de nós na palavra de hoje. Que nós possamos ter habilidade para fazer o exercício dessas ações tão complexas que são o amor e o perdão. Ó Deus, nós também queremos pedir que tu abençoes os aniversariantes dessa semana,
Pedir que Tu renoves sobre eles as Tuas bênçãos, Tua paz, Tua proteção, Teu amor e Tua bondade, que eles possam vencer os seus desafios, possam encontrar as suas alegrias e se realizem também neste mundo, que tenham muitas alegrias, muitas felicidades e muitos anos de vida. Pelas pessoas que estão doentes, nós pedimos a presença dos Teus santos anjos na vida de cada um, que possam assim, iluminados e fortalecidos por Ti, na Tua graça e no Teu amor, serem confortados e acolhidos também. Pedimos a Deus que os Teus santos anjos fiquem também com os familiares, dando-lhes forças para serem apoio importante nesses momentos em que a saúde muitas vezes abala a nossa confiança, o nosso bem-estar, a nossa alegria. Que não desistamos dos Teus caminhos e que permaneçamos firmes e fiéis em todo o Teu caminho. Sobre todos nós estende a Tua mão, nos abençoe e nos guarde, permita que possamos sempre recorrer à Tua vontade, à Tua bondade e ao Teu amor. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém.